Fala FDP, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Calma, que é fora do ponto. Seja bem-vindo, nosso 23º episódio, mais do que especial. Você já deixa aí o seu like, compartilhe também no grupo da família e, claro, prepare a sua mensagem, que hoje é um papo especial, de alto nível, com um convidado espetacular. Paulinho, tudo em ordem? Faz tempo que a gente não faz isso aqui, até perdi o ritmo aqui. Meu Deus do céu, hein? Um abraço pra você, Cassino. Eu vou ser breve. Eu tento ser breve toda vez que você me chama, né? Eu fico pensando, quando você passa pra gente, né? A lista dos convidados e quem realmente acaba chegando em questão de agenda, de vir aqui participar do nosso podcast, né? Eu tento mudar um pouco a forma que eu quero falar do nosso convidado, mas eu não vou. Internauta, puxa saco de plantão, altíssimo, não, é altíssimo nível. Eu sem acho dúvida, que sem dúvida. A régua agora ela passou um pouco do limite, porque o nosso convidado, uma pessoa extremamente inteligente, jornalista de nível pra cima, e o internauta vai perceber, tá, que nos acompanha, que é o que falta hoje pra gente, né? Então é um orgulho pra nós. Perfeito. Tá? É um orgulho pra gente aqui do podcast receber uma pessoa deste naipe, deste nível, Cassino. Que impunha um dos microfones mais pesados do rádio do Brasil. Isso pra gente é muito importante, né, estar recebendo o nosso convidado aqui. Já vou fazer a apresentação. Meu nome é Marcos Cassino. Esse é o nosso Paulo Carvalho e você está no Fora do Ponto podcast ou FDP, se você tiver um pouquinho mais íntimo. Nosso convidado de hoje, eu tenho aqui uma colinha, para eu não errar os nomes. Escreveu Biografia das Copas. 1958, o Brasil é campeão. 1962, o Brasil é bi. 1970, o Brasil é tri. E 1994, o Brasil é tetra. Mais um episódio que vai além do placar para contar histórias. O Thiago Berraich é um cara extremamente estudioso e que é dono de um dos maiores arquivos do rádio e do jornal. Apresentador da Jovem Pan, âncora, mestre, seja bem-vindo ao nosso podcast, FDP. Olha, eu acho que no começo vocês não estavam falando de mim, não pode ser, não sou eu, entendeu? Eu não tenho como agradecer essa deferência que vocês fazem a mim, Paulo, Cassino, muito obrigado. Aliás, um abraço para o chefe Giovanni, que eu não conheço pessoalmente, vou conhecer em breve, né? Muito obrigado pelo espaço, você vê que a internet aproxima muita gente, né? E o Cassino estava até falando que ele fez o curso com o Flávio Prado, né? Isso foi em 2018, e eu, com muita honra, estive nesse curso para fazer uma palestra sobre Copa do Mundo. Eu estava para lançar o meu primeiro livro, Biografia das Copas, né? Então, agradeço demais a vocês pelo convite, fico muito honrado e estamos à disposição para falar muito sobre Copa do Mundo, futebol, história, jornalismo. E assunto não falta, né? Porque você sabe que jornalista é uma praga. Quando vê o microfone na frente, não para de falar, não é? Não, e a conversa vai, de Copa do Mundo. E a gente vai falar de uma coisa muito ainda que o pessoal jovem que está nos acompanhando, e a gente até falou um pouco disso aqui nos bastidores, a Copa do Mundo movimenta muita coisa ainda, né, Thiago? A Copa do Mundo ainda é um maior espetáculo a nível de esporte mundial, né? Eu acho que assim, apesar dessa relação do brasileiro com a seleção brasileira tem mudado muito ao longo dos anos, né? E eu dou sempre esse exemplo. Na Copa América do ano passado, né? Eu saio da Jovem Pan hoje às 10 horas da noite, 10h20, quando acaba o jornal Jovem Pan. E aí eu vou a pé para casa, eu moro a 1 quilômetro da Jovem Pan, não tenho carro. E aí toda vez eu passo em frente a um bar que eu sei que tem televisão, né? Então é um bar que vive lotado e tal. E as TVs ficam ligadas em dias de jogos de clubes. E quando a seleção está jogando, as TVs ficam desligadas. As pessoas não querem mais saber da seleção brasileira. Tem muita... sei lá, acham que não vai dar em nada, acham que os jogadores são mercenários, aquelas coisas que a gente sempre ouve falar, né? Mas a Copa do Mundo ainda move as pessoas, a Copa do Mundo faz parte da nossa memória afetiva, a Copa do Mundo faz parte da nossa vida. E até na contracapa do Biografia das Copas eu costumo dizer o seguinte, que a nossa vida é feita em ciclos de 4 em 4 anos, né? Você se formou em que ano? Me formei na faculdade em 98, que é o ano que o Brasil perdeu a Copa para a França, né? Eu casei em 2006... Verdade.
Então a gente, os boleiros, né, fazem essas referências. Uma comparação da sua época com a época da Copa. Com certeza, né? Então, assim, a Copa ainda movimenta. Eu estou um pouco desconfiado com a próxima Copa, com 48 seleções. A FIFA, infelizmente, não faz nada em favor do futebol, assim como a CBF. Eles só estão interessados em dinheiro, né? Mas assim, a gente vai ver, e o Cassino falou do acervo, né? Quando chega a Copa do Mundo, eu fico simplesmente maluco, né? As pessoas não... Elas me perguntam assim, você não vai viajar lá para a Copa? Eu não quero, eu quero ficar na minha casa, na minha sala, gravando os jogos, assistindo tudo que eu puder, porque esse é o meu fanatismo, né? Você curtir aquele momento da Copa do Mundo. E como foi que surgiu essa ideia? Tá, a gente sabe da paixão, que é uma paixão que move o povo brasileiro, mas surgiu essa ideia de você falar, eu preciso retratar tudo isso em livros. E você começou com a Copa de 58, né? Olha, essa história de retratar as Copas do Mundo, isso começa quando eu tinha 13 anos, né? No ano de 1990, foi o ano da Copa de 90. E aquele foi um ano muito emblemático, né? Porque o meu pai sempre foi fanático por futebol, a família sempre gostou muito de futebol, a família corintiana, ia ao Pacaembu. E o meu pai nasceu em 1940. Ele é do ano do Pelé. Então, meu pai foi testemunha da derrota do Brasil em 50. Ele também contava as histórias de 54, da Hungria. Aí os títulos do Brasil, a Copa de 70, que para mim é a mais emblemática, maravilhosa, histórica. E quando eu fiz 13 anos, de 13 para 14 anos em 90, empolgado com a Copa do Mundo da Itália, que não foi uma Copa muito boa, nem para o Brasil, mas tecnicamente não foi uma Copa boa, eu falei, que coisa é essa de Copa do Mundo? Todo mundo mobilizado, as suas pintadas. E aí eu comecei a ler muito sobre as Copas do Mundo. E comecei a gravar jogos na boa e velha fita VHS. Talvez o Cassino é mais jovem, não pegou a fita VHS, né? Mas aí eu comecei a colecionar. Aí eu falei, olha, eu vou fazer jornalismo para ser jornalista esportivo, né? Mas a minha vida, a gente vai falar aqui, minha vida me levou para outros caminhos, tal. Mas essa história da memória do futebol, isso nunca saiu de mim. Os livros vieram mais lá na frente, né? O meu primeiro livro foi o Biografia das Copas, em 2018, muito incentivado pelo Mauro Betting, que trabalha lá na Jovem Pan comigo, aliás, eu que trabalho com ele na Jovem Pan. E aí, essa série dos 5 livros sobre cada título da seleção, isso veio em 2020. E a seleção de 70 furou a fila. O primeiro livro foi o de 70, né? Em 2020. Depois, o dono da editora, que é o Cláudio Freire, né, editora Letras do Pensamento, ele falou, por que a gente não faz os outros livros? Porque o meu sonho de vida era escrever um livro sobre a seleção de 70, só. Né? O Biografia das Copas furou a fila, aí veio o livro do Tri, né, em 2020, quando o tricampeonato fez 50 anos, né, da conquista. Aí em 22 eu lancei 2 de uma vez, 58 e 62. No ano passado, quando o Tetra completou 30 anos, eu lancei o livro. E eu tô com um livro de 2002 praticamente pronto. Eu só não sei ainda se o que vale mais a pena, se é lançar nesse ano ou no ano que vem, que é o ano de Copa. Eu já preferia lançar agora em 2025. Você é um contador de histórias, daqui a pouco a gente vai passar os nossos apoiadores. E quando a gente fala de Copa, poucas pessoas fazem igual você. Como é que nasce uma boa história? Eu acho assim, a Copa do Mundo, falando sobre Copa, né? A Copa do Mundo não está dissociada de tudo da nossa vida, né? Não é só o jogo e acabou, né? Você tem as histórias, a Copa do Mundo está ligada à economia de um país, à política de um país. Um capítulo que tem sempre em cada livro meu, que é a história das transmissões esportivas daquela determinada Copa. Então, eu acho que assim, as histórias se misturam, né? E eu acho que esse lado meu, que eu não fui para o jornalismo esportivo, eu fui muito para a política, para a economia, começando a carreira na Rádio Dourado, que é a rádio do Grupo Estado, né? Uma rádio muito séria, muito conceituada, com muita ligação com o jornalismo do impresso ainda, né? Tudo isso foi me moldando e essa bagagem me fez com que eu contasse as histórias da Copa com base nas coisas que são periféricas também, vamos dizer assim. Se eu tivesse lançado esse livro de 1970 há 20 anos, ele talvez não seria tão completo como foi em 2020. E agora esse livro precisa ser reescrito, porque dos últimos 5 anos, o que eu já vim conseguindo ainda sobre a Copa de 70 e sobre outras narrações de Copas do Mundo, né? Então, essas histórias são importantes
para você resgatar momentos ou que as pessoas nunca ouviram falar, ou que se perderam no tempo. Não é, o que você conta da Copa de 70 que ninguém sabe. Não é isso. O meu objetivo é resgatar histórias que ficaram esquecidas nessa poeira do tempo, né? Então, eu acho que a boa história pode ser uma história que emocione as pessoas, é uma história que mexe com a vida das pessoas, é uma história que faz parte de um momento de um país, né? Até porque... Vocês me interrompem, pelo amor de Deus, né? Se eu tô Deus, falando muito aqui. Até porque as pessoas que querem ler um livro da Copa de 70, da Copa de 94, ela não precisa ser extremamente fanática por futebol. Ela tem que saber, sabe, o conhecimento, o que acontecia na época. Até porque a gente fala muito, o primeiro livro do Thiago foi a Copa de 70, que ele fala que é a mais emblemática, porque era uma situação diferente o país. Claro. Né? A gente pode lembrar que a última Copa do Pelé, né? O Brasil veio de 66 de uma Copa fracassada. E a gente lembra que o sistema político de 70 é um regime extremamente autoritário. E veio a Copa, que veio para dar um alento ao povo brasileiro, né, Thiago? E é interessante, falando já de 70, né? Quando você resgata aquelas histórias do Tri, você tem muitos depoimentos de pessoas que eram contrárias ao regime. Não talvez contrárias, mas que tinham consciência do que o Brasil estava vivendo naquela época. E essas pessoas sabiam que um eventual título da seleção seria ruim, porque ia incentivar o regime a se aproveitar de tudo aquilo, né? Felizmente, olhando 55 anos, né, para trás, aquela seleção não é a Copa da ditadura, não é a seleção da ditadura, é uma seleção que o futebol é uma coisa e a ditadura da época era outra. Foi muito utilizada pelos militares, o governo Médici, o auge do AI-5, da censura e tal, da repressão, da tortura, mas aquele momento... É um momento em que, assim, muita gente falou que ia torcer contra a seleção brasileira, porque se ganhasse... Só que, assim, com o passar do tempo, dos jogos, com o futebol que aquela seleção foi apresentando, não tinha como torcer contra. Você vai torcer contra o Pelé? Você vai torcer contra o Rivelino, contra o Jairzinho, contra o Clodoaldo? Não dá para torcer contra o Gerson, o monstro de Guadalajara, o Tostão, né? Então não dá. Então é bom olhar em perspectiva para saber o que sobrou dessa história, né? Nesse livro de 1970 tem até um capítulo à parte, e esse capítulo eu escrevi graças a uma dica de um dos maiores radialistas, jornalistas que eu conheci na minha vida, chamado Joseval Peixoto. Ele falou, ele cobriu, né? Ele foi narrador da Jovem Pan em 70, ele falou, você precisa fazer um capítulo à parte sobre o entorno militar da seleção de 70. A seleção era cercada por militares. Teve uma disciplina militar, teve um treinamento físico militar, que deu um resultado muito bom, porque a seleção de 70 foi a campeã também do preparo físico, né? E o Brito foi o jogador símbolo daquela preparação física para um país quente e com uma altitude também, né? Então, é muito interessante você trazer essas histórias para as pessoas. E a seleção de 70 teve um detalhe que eu gostaria que você abordasse, claro, que poucas pessoas sabem, que teve a questão do João Saldanha. O João Saldanha, que ele foi chamado para treinar a seleção, né? Tinha aí essa questão da ditadura, João Saldanha comunista. Aí ele foi chamado para treinar a seleção brasileira. É muito maluco. Essa história é muito maluca, né? Porque tem um livro muito bom, que é a biografia do Saldanha, do André Iqui Siqueira, que é um grande livro, né? Vale como dica para todo mundo aqui. Obviamente que eu consultei esse livro para escrever o meu livro de 1970, né? Porque, imagina, em 1969, a gente já vivia o AI-5. Como é que a CBD da época, que por mais que fosse uma entidade privada, tinha ligações com o governo, o Ministério da Educação, da Cultura e tal, esporte. Como é que você chama um jornalista ligado ao comunismo para comandar a seleção? É muito maluco, né? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido, se você for pensar. Mas assim, por quê? Tem uma explicação histórica, porque o Brasil, você falou, de 66, vinha de uma campanha pífia, né? O Brasil, bicampeão do mundo, ser eliminado na primeira fase, da forma como foi eliminado, né?
E aí você precisava resgatar a imagem da seleção. E o João Saldanha era o comentarista mais popular do Brasil da época, e ele já tinha alguma experiência como treinador, comandou o Botafogo no fim dos anos 50. E aí ele vem para comandar a seleção. E ele não só polêmico, mas ele era muito falastrão, né? Ele era muito falastrão. E aí ele classificou a seleção para a Copa do Mundo, aí vira 69 para 70, os militares começaram a se incomodar. Poxa vida, tem a história do Dario, né? Que ele falou que ele escalava a seleção dele, o Médici... Pessoal, os ministros... o Médici tem que cuidar do ministério, né? E no meu livro eu reproduzo exatamente como é que foram as palavras, né, dessa entrevista. É uma entrevista que ele dá para um jornalista do sul do Brasil. Eu tentei achar esse jornalista para saber quem é, se estava vivo. Eu não consegui encontrar. O pesquisador às vezes se depara com essas coisas. Tem informações que a gente, depois de muito tempo, que a gente não consegue colher. E aí o Saldanha fica maluco. Ele vai para o exterior, ele começa a dar entrevista dizendo que o Médici é o maior assassino da história do Brasil. E ele entra armado na concentração do Flamengo para atirar no Ilstrik, que era o treinador do Flamengo. Enfim, aí ele caiu, né? Ele começa a sofrer um boicote interno da própria comissão técnica, né? Porque não gostavam muito dele. Ele começa a falar que o Pelé estava cego, né? E aí o Saldanha cai e o Zagallo assume a seleção, faltando 78 dias para o Brasil estrear na Copa do Mundo, veja só. E o Saldanha ainda vai para o México como comentarista da TV Globo e também da Rádio Globo, né? Ou seja, são histórias muito caprichosas de tudo isso, né? Tiago, eu tenho uma curiosidade. E como é que faz? Como é que se trabalha para produzir todas essas informações? Vamos começar de 58, de 62, de 70. 94 eu já acho que é um pouco, deve ser. Né? Deve ser um pouco mais fácil. Mais fácil, porque sim. você tem mais informações. Sim. Mas como é que procura? Como é que vai, como diz lá na minha terra, cavocar todas essas informações? Olha, é engraçado, muita gente me pergunta isso, mas não tem muita teoria para fazer isso, né? Porque em 2020, quando eu lancei o meu livro do Tri, eu comecei a escrever esse livro há um ano e meio antes, né? Eu já tinha visto e revisto os jogos do Tri, por exemplo, umas 1000 vezes, né? Então, assim, quando eu comecei a escrever esses livros, eu não parti do zero, porque é um tema que eu sempre gostei, é um tema que eu sempre fui apaixonado, que eu já tinha muito acesso e já tinha feito até entrevistas com os jogadores, né? Já tinha entrevistado, no caso 58 você falou, né? O Gilmar dos Santos Neves, o Djalma Santos, o Zito, já tinha entrevistado o Bellini, o Vavá, o Nilton Santos. Então eu já tinha essa bagagem de ter conversado com esses jogadores, né? Mas quando você começa a produzir um livro como esse, né, o que eu faço? Eu passo, sei lá, uns 2 ou 3 meses lendo todos os jornais da época, né? Coisa que muitas vezes eu não tinha feito antes, né? Até o livro de 94, que você tem um acesso mais fácil, né, à documentação dessa Copa, eu tinha 17 para 18 anos na Copa de 94, e pelos jornais, eu já sabia que eu queria ser jornalista, só que pelos jornais, lendo para escrever o livro, eu fiquei sabendo de coisas que na época eu não sabia. Ou porque não lia ainda os jornais de cabo a rabo, como a gente costuma ler hoje, né? Mas você tem alguns casos que você descobre resgatando os jornais da época. Então, o trabalho com os jornais e também com as revistas, né? É um trabalho fundamental. Então, para escrever o livro de 58, né? Então, eu passei 3 meses, 4 meses lendo o Jornal dos Esportes, lendo a Manchete Esportiva, lendo a própria Folha de São Paulo, que era a Folha da Manhã, né? O Estadão, o Globo, o Jornal do Brasil. E hoje, com a internet, tá tudo online, né? Eu não preciso ir no acervo do Estadão para ficar lendo e anotando no papel, né? Não, tá tudo lá. Tudo à disposição. E aí eu faço um negócio que eu chamo, que uma coisa que eu aprendi na faculdade, chamado fichamento, né? Que é você fazer as fichas, entre aspas, né? Você monta um arquivo do Word e vai jogando todas as informações lá. E o primeiro livro, que é o de 70, eu tive mais dificuldade para separar os capítulos, né? Porque os outros livros seguem todo o mesmo cronograma. Você tem uma abertura, um capítulo de abertura para contextualizar aquela Copa no mundo. Depois você tem o capítulo 2, que eu falo da transição da Copa anterior para a seguinte.
Depois um capítulo 3, que é como que aquele país como o México, os Estados Unidos, a Suécia, como é que esses países foram escolhidos para serem sede daquela Copa, falo dos grupos, e aí um capítulo por jogo. Depois você tem o capítulo específico da imprensa, você tem uma parte final que é das curiosidades, porque a gente colhe muito material, né? E nem tudo dá para colocar em cada um dos capítulos. Então eu faço pequenas notas, tipo os jornais como a Folha e o Estadão, que dão aquelas notinhas da política, né? Eu faço no final a nota do esporte, né? Então tem muitas informações que não cabem nos capítulos, mas que entram lá como curiosidades e tal. Então é mais ou menos... Aí faz uma revisão geral. Faz uma revisão geral, né? Vai para um revisor, é claro, né? E uma coisa interessante, que eu recebo muita mensagem de pessoas que viajam no tempo, né? Você tem pessoas que viveram a época, você como na Copa de 70, mas pessoas que nunca souberam de algumas coisas que eu coloco nos livros, né? Pessoas em 58 que não eram vivas, como eu que não era vivo. Eu nasci em 76, eu nem via a seleção de 70. Mas você tem os QR Codes para as narrações do rádio e também da televisão, né? Em 70 você tem as narrações da TV também, que é a minha saga recente de buscar esses arquivos inteiros. Saiu uma matéria na Folha essa semana. Saiu até uma matéria na Folha recentemente, que eu consegui, não todos, mas quase todos os jogos de 1970 com as narrações originais na íntegra. A gente já conhecia os trechos, né? Mas as narrações na íntegra. Então, eu acho que o livro físico também pode ser um livro multimídia, né? Justamente. Para a pessoa ouvir o rádio, ouvir... Aquilo completa. Sei lá, a pessoa lê o capítulo da estreia do Brasil na Copa de 58. Da estreia do Brasil na Copa de 70, que é o Brasil e Tchecoslováquia. Aí ele vai lá no QR Code, ele ouve o jogo, ele ouve a narração da época. É uma viagem no tempo que a pessoa faz, né? Não, e deve ser extremamente interessante, né? Você acompanhar tudo isso, né, Cassiano? Lendo, eu acho que você consegue até tentar, de alguma forma, te trazer para a época, sim, né? Como você fala da época de 70, época de 94. Eu vou fazer uma pergunta. 94 para... Nós estamos em 2025. Quanto tempo já faz? 21. 21 anos já? Não, 31, Não, 31. Né? 31. 31 ano passado anos. Foram 30 anos. Nós estamos falando da Copa de 31 anos de 1994. Quer dizer, o tempo vai numa velocidade que você não você pensa que foi ontem a Copa de 94. E viu, Paulo, escrever esse livro de 94 para mim foi muito importante, né? Porque... É curioso, essa seleção de 94, sem dúvida, é a mais criticada de todas, né? Eu costumo até dizer, é a mais achincalhada de todas, porque o que essa seleção foi criticada na época, nas eliminatórias, quando o Brasil perde para a Bolívia lá em La Paz, na primeira derrota para as eliminatórias. Hoje uma derrota nas eliminatórias é normal, é igual água, né? Mas em 93, né, o Brasil nunca tinha perdido um jogo de eliminatória. 2-0, aquele lance do Tafarel, que ele segura a bola. Exatamente. A questão é a seguinte, eu aprendi muito nesse livro, eu fiz uma releitura daquela seleção de 94. Aquela seleção pode não ter sido a mais brilhante de todos os tempos, obviamente não foi, né? Tem muitos problemas, muitas críticas, muito defensiva, mas é uma seleção que ganhou uma Copa do Mundo com toda a justiça. E é uma seleção, como o subtítulo do livro aí diz, é a conquista que recoloca a seleção no topo do futebol. O Brasil tem 2 eras de ouro na história das Copas do Mundo, 58 até 70. Em 4 Copas, o Brasil ganha 3. E essa segunda era de ouro, de 94 a 2002. Em 3 Copas, o Brasil ganha 2. O que o brasileiro quer mais? A Copa de 2002, quantos anos são já que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo? Em 2026, se o Brasil não ganhar essa Copa, vão ser 6 Copas perdidas, algo que nunca aconteceu. O Brasil, no máximo, fica 5 Copas sem ganhar na história das Copas do Mundo. De 30 a 58 foi assim, né? Tudo bem, o tempo é maior, porque nós não tivemos 2 Copas no meio, né? De 42 e 46. E de 70 a 94 também são 24 anos. A primeira são 28 e agora 24. E a gente vai igualar essa marca negativa. Se o Brasil perder, nunca o Brasil ficou 6 Copas sem ganhar. Então, até hoje, o Penta não foi igualado. Veja como é difícil. Difícil. Né? Agora, a de 94, você não acha... Eu vou ser bem... confesso, eu não consegui ainda ler o livro todo. Mas a de 94 não ficou muito pesada a frase do nosso querido Parrega, que o gol é um detalhe?
Ficou muito... O Parreira Isso me marca demais. O Parreira é um cara muito pragmático, né? Muito prático. Ele falou, olha, eu vou ganhar essa Copa sem sofrer riscos. Foi o que ele falou. O Brasil toma 3 gols na Copa só, né? Das 5 conquistas é que menos gols toma, né? Ele é muito prático, né? Ele teve um excesso de cautela, obviamente. É que hoje é muito fácil falar. A gente olha em perspectiva aos jogos, né? A gente fala, nossa, se ele tivesse colocado o Ronaldo, que não era o fenômeno ainda, no terceiro jogo contra a Suécia, né? Que é aquele jogo no Silverdome, aquele jogo no estádio coberto, que o Brasil empata por 1-1, sai perdendo com o gol lá do Kenneth Anderson, depois o Romário empata, né? Sempre ele e Romário, como diria José Silvério. Né? Então, ele poderia ter colocado, né? Eu até hoje não sei porque que ele colocou o Viola na final. Ele podia ter colocado o Ronaldo e o Viola, por que não, né? Então, assim, ele podia ter sido mais ousado. Mas é o que deu para fazer, porque o Brasil vinha... O peso do... Muito tempo sem título. Isso, dos últimos fracassos. Foram 5 Copas perdidas, né? De 74 a 1990. E a derrota em 90 foi uma derrota ridícula, né? Foi uma seleção muito ruim. De 90 para a Argentina? Para a Argentina, acho que nas oitavas de final. A mais dolorida, acho que né? Cada uma porque tem... assim... A seleção faz uma primeira fase regular, né? Uma fase bem irregular, mas ganha os 3 jogos. Aí 90 chega... é o Lazzaroni. Sebastião Lazzaroni. E aí vem nas oitavas de final. O Brasil tem 3 Copas de piores colocações. A Copa lá de 34, que ninguém sabe ou se lembra, que o Brasil fez só um jogo. O Brasil ficou em 14º lugar de 16 seleções, né? Eram jogos eliminatórios direto, não tinha grupo, né? A FIFA em 34 e 38, a FIFA não fez fase de grupos, né? Eram jogos eliminatórios, o Brasil perdeu para a Espanha por 3-1 e acabou, foi embora. Então fica em 14º lugar. Então não dá para ter muito parâmetro. Em 66, seleção atual, bicampeã do mundo, não passa da primeira fase, né? O Brasil ficou em 11º lugar em 1966. A de 66 que perde para Portugal. Perde para Portugal. Estreia com a Bulgária, 2-0, gols Pelé e Garrincha. No último jogo dessa dupla na seleção, em jogo oficial, né? Uma dupla que nunca perdeu com a camisa da seleção. Aí depois o Brasil perde para a Hungria, num jogo que o Pelé não joga. E perde para Portugal por 3-1 e o Brasil vai embora. Então fica em 11º lugar. E em 90 o Brasil fica em 9º lugar, né? Para mim a classificação de 9º lugar em 90 é pior do que a 11º em 66, né? Mas se não me falha a memória, vocês podem me ajudar, mas em 90, o camisa 10 da seleção é o Bismarck. Era o Silas. Era o Silas, o camisa 10 da seleção. O Silas? Era o Silas. Mas o Bismarck foi pra Copa. O Bismarck eu acho que nem foi. Não foi? Eu não me lembro quem é. Dá um Google quem aí, é mas... 10. Não. Tinha... Mas o Silas era o 10 até que a gente brincava na época. Eu acho que o Bismarck também não foi. Não foi. Dá um Google aí que... Eu tenho dúvida. Mas tem o Lazzaroni, que foi... O Silas que não era 10, né? Né? O Silas que... Agora, eu preciso perguntar. Eu pensei, Estamos aqui pra eu não isso, posso né? falar, mas o pessoal fala, você não vai receber o Thiago Berratti, não vai perguntar. Thiago, e na sua seleção de 82? Por que você não fala dela? Por que você não faz um livro, uma capa linda de 1982? Olha, eu digo o seguinte, a gente estava até falando, né, Paulo, antes da gente entrar no ar aqui, o Cassino, acho que você não ouviu. Quais são as 2 Copas mais documentadas em livro aqui no Brasil? Olha que interessante essa informação. 2 Copas que mais são documentadas em livro aqui no Brasil. A de 50, porque a derrota em 50 também é uma tragédia por uma geração de jornalistas, né? Armando Nogueira, o Teixeira Reiser e outros jornalistas que acompanharam aquela Copa. E a Copa de 82. Então, já existem muitos livros sobre essas Copas, até o Celso Unzelt com o Gustavo lançaram há 2, 3 anos um livro muito bom sobre a Copa de 82. Então, assim, eu adoro a seleção de 82. Eu tenho uma memória afetiva, porque o primeiro lampejo que eu tenho, eu tinha 5 para 6 anos, o primeiro lampejo que eu tenho de Copa do Mundo, da família reunida, camisa na janela, aquela coisa toda, bandeira na janela, é 82, né? E é a primeira grande seleção do pós-70, né? Tem uma discussão eterna. Eu acho injusto com quem perde, injusto com quem ganhou também, você dizer que a seleção de 82 é melhor do que a de 70, né?
É aquela discussão que dá um novo podcast aqui. A de 70, a de 70 tinha ele, né? Tinha ele. Aí tinha o Pelé, não tem. Aí quando você tem cruel. ele, não dá. A própria seleção de 94 é muito confrontada, né? Por que a seleção de 82 não é campeã e a seleção de 94 é? Mas assim, são momentos, cada Copa do Mundo é um momento. Em 82 a gente teve a história do Paulo Rossi, que na verdade tinha que estar preso, ele não tinha que estar em campo no Sarriá, a máfia da loteria esportiva, ele tinha que ficar preso 3 anos e foi solto com um ano e pouco, né? E jogou. A Itália empatou com Peru, Polônia e Camarões na primeira fase. Isso mesmo. E na segunda fase ganhou da Argentina e ganhou do Brasil e foi para a semifinal, ganhou da Polônia e na final ganhou da Itália, da Alemanha com muita justiça, né? Era uma seleção com grandes estrelas, sem dúvida nenhuma, mas a Itália sempre tem esse pé de guerra com a imprensa, vai mal na primeira fase, né? Sempre foi. E é uma seleção que isso me chama muita atenção. As duas seleções que podem empatar com o Brasil na próxima Copa, a Itália e a Alemanha. A Itália não foi para as duas últimas Copas e a Alemanha caiu na primeira fase das duas últimas Copas. É meio que a maldição do 7-1, né? E o 7-1, bem, eu nem gosto de tocar muito. Mas eu queria fazer uma brincadeirinha, se você me permitir, que me fizeram... Não, depois você vai falar aqui do coisa. Só uma brincadeira que eu queria fazer com o Thiago, que fizeram para mim esses dias na rádio, e o pessoal sabe que eu sou muito apaixonado pela seleção de 82. Quem na seleção de 94 jogaria na seleção de 82? Quem na seleção de 94, que ganhou com justiça, porque a gente precisava, jogaria na seleção de 82? Eu cheguei um só jogador. Será que a gente vai coincidir aqui? Deve ser o Romário, né? Então, aí... Ou não? Sem dúvida, é o Romário. Eu concordo, Romário. Porque a gente tinha o Serginho. Mas vale lembrar que o Careca se machucou antes de 82 e ninguém vai acreditar. Os mais antigos vão se lembrar que o reserva do Marinho era o Dinamite. Dinamite. Entendeu? Sim. Você vê, só o Romário que jogaria naquela seleção de 82. Eu acho que sim. Nem o Tafarel ia. Talvez eu vou fazer uma ponderação aqui. Para o livro de 94, eu conversei com 15 dos 22 jogadores. Foi muito bacana. Todos me atenderam muito bem e tal. E uma das figuras mais emblemáticas para mim, que deu um depoimento muito franco e transparente, foi o Raí, né? Eu, corintiano, não gostava dele, porque na final de 91 do Paulista ele fez os 3 gols e tal, mas ele é um baita jogador. O que ele joga em 91, tudo bem, faltavam 3 anos para a Copa do Mundo. Mas o que ele jogou em 91, eu falei, o Brasil vai ganhar a Copa de 94, porque esse cara vai estraçalhar na Copa. Mas ele não faz uma boa Copa. E o Parreira perde a paciência com ele e coloca o Mazinho, né? Que era um jogador muito mais duro, né? Mais bom combatente, aquela coisa toda. Mais marcação, né? Também. Mais marcação e tal. E aí eu perguntei pro Raí, desculpa, eu preciso fazer essa pergunta para você. Por que você acha que não teve um bom desempenho em 94? Ele falou, eu cheguei na Copa de 94 arrebentado. Ele tinha feito a transição do São Paulo pro PSG, né? Tá. E eu tava há 13 meses sem férias, sem descansar. Eu tava arrebentado. Eu cheguei no pior momento que eu podia chegar na Copa de 94. Veja só a transparência dele por falar nisso, né? Então, assim, se o Raí tivesse numa boa fase, eu colocaria ele também na seleção de 82, entendeu? Infelizmente, ele não foi bem em 94, né? O Parreira teve que mudar o esquema, né? Transformou a seleção de 94 um pouco mais defensiva até, com a ausência do Raí. Ele tira o Raí, coloca o Mazinho fica titular direto. Acho que o Raí estreou no primeiro jogo, fez o gol de pênalti. O Raí, ele jogou como titular os 3 primeiros jogos. A partir dos Estados Unidos, ele já não é mais o titular. Você lembra bem da Copa de 94? Né? Mais ou menos. Eu lembro que o Raí não estava bem, Isso. o Mazinho jogava de segundo volante. Talvez até essa alteração do Raí pelo Mazinho foi uma adequação para liberar mais o Bebeto Romário para pode ter feito a diferença no ponto final, né? Também, né? Também. Claro, a gente tem a participação do Bebeto O Parreira, só não te cortando, o Parreira entende que tem a necessidade de ser um pouco mais defensivo, porque pedir aquilo no momento e acabou que deu certo, né? Thiago, vamos lá. É claro e evidente que o 94
praticamente... Eu não gosto de usar esse termo, porque esse termo foi usado no programa do Galvão Bueno. O Galvão Bueno brigou lá com o Bodão lá, que é o Marco Antônio. Porque o Romário levou a seleção nas costas. De 94, praticamente, o Romário que foi... E a gente não tem, tirando uma participação do Garrincha, se não me falha a memória, em 62, alguma Copa que ficou muito individualizada com um jogador só. Olha, eu acho que a Copa de 86, né? A individualização do Maradona é sempre muito lembrada, né? Não, eu ia falar isso. É o Maradona, o Garrincha e o Romário. O Garrincha, só o esses Romário. três. E assim, eu não sei, aí é uma história que está sendo ainda recontada, ou reconstruída, ou construída, talvez o Messi em 2022. Sem dúvida. Né? Talvez o Messi em 2022, que era uma... Assim, a média da seleção argentina é assim, o Messi está aqui, né? O Messi é a estratosfera, né? Então, talvez a presença dele já faz muita diferença. Em 62 teve o Garrincha? Em 62 o Garrincha jogou por ele e pelo Pelé. Tá. Mas isso é uma coisa que eu afirmo de uma forma muito, muito contundente. E para mim, acho que dos 5 livros... A gente tem que fazer justiça àquela seleção de 1962. Por quê? Porque todo mundo trata a seleção de 62 como uma mera continuidade da seleção de 58. E não é. Apesar da base ser a mesma, a seleção de 62 ganha a Copa de uma forma muito na raça e de uma forma dramática. Porque... O Brasil, por muito pouco, gente, isso daí é uma coisa interessante, revendo os jogos, né? Só o segundo jogo do Brasil, que é contra a Tchecoslováquia, que também fez a final com o Brasil, só esse jogo a gente não consegue ver porque não há íntegra, né? Você tem um compacto lá de 20 minutos, né? Mas assim, o Brasil, por muito pouco, não fica fora daquela segunda fase da Copa. Por muito pouco, o Brasil não perde para a Espanha. O terceiro jogo, o Brasil precisava ganhar, né? E entra o Amarildo no lugar do Pelé. E é aquelas coisas de predestinação. E ele faz os 2 gols, né? E o Garrincha começa a... Ninguém acredita quando acontece, né? Ninguém acredita. Os 2 gols são quase nos 15, 20 minutos finais. É inacreditável. A virada que o Brasil consegue, né? O Brasil não estava jogando nada. É uma heresia falar o que eu vou falar, mas eu posso falar porque eu vi os jogos, né? Perfeito. O Didi não estava jogando nada naquela Copa. O Nilton Santos... Quase nada também. É uma seleção que vai aumentando de produção, né? Aí você tem a classificação contra a Inglaterra. O Brasil já é senhor do jogo, já é uma outra seleção, o Vavá com uma movimentação melhor. E é interessante que, mesmo com a seleção sendo campeã em 58 e indo jogar 62, a imprensa critica muito a seleção, contesta por que o Vavá está jogando, por que o Nilton Santos está jogando, são jogadores velhos, por que o Didi está jogando. Tinha uma ala da imprensa que defendia colocar o Coutinho imediatamente naquela seleção. E você tem o drama do Pelé, que é a contusão dele no segundo jogo. E aí tudo aquilo vira uma coisa dramática, tudo vira uma coisa muito difícil. Aí você tem a semifinal contra o Chile, que o Brasil vence por 4-2, mas o Garrincha é expulso. Não existiam ainda os cartões amarelo e vermelho. O Garrincha é expulso. O Garrincha saindo, ele leva uma pedrada na cabeça. Tem a imagem daquela revista Fatos e Fotos que você se lembra, o Garrincha com uma faixa branca, ele leva uma pedrada de um torcedor quando estava saindo do estádio. Aí o árbitro, mais especificamente o bandeirinha, que era um uruguaio chamado Esteban Marino, ele recebe suborno da CBD para não ir depor contra o Garrincha, porque era assim na época, não é que ele foi expulso que ele não joga a partida seguinte, ele tem que ser julgado por um tribunal da FIFA, um tribunal da comissão de arbitragem, né, da Copa do Mundo, e esse bandeirinha some, porque ele já tinha relação com os dirigentes de São Paulo, ele já tinha vindo apitar jogo do Campeonato Paulista aqui, e ele desaparece do Chile, né? E aí recebeu uma mala e tal. É uma história muito maluca. Como é que assim você suborna um árbitro para não depor contra o Garrincha? E o Garrincha joga a final da Copa, só que ele joga com febre. O Garrincha estava com febre na final da Copa, né? Então, mas o Garrincha faz gol de pé esquerdo, faz gol de cabeça. O Garrincha de 58 é o Garrincha driblador. Tá. O Garrincha de 62 é o Garrincha driblador e o Garrincha artilheiro também, porque ele faz 4 gols na Copa do Mundo, né? Você chegou a entrevistar o Garrincha ou não? Não, o Garrincha morreu em 83, né? Tá. E aí, infelizmente, eu era muito novo. Eu entrevistei alguns jogadores que eu jamais imaginei que eu ia entrevistar. Eu entrevistei o Eusébio, de Portugal, por telefone, claro, né? Entrevistei o Didia, o Carrasco do Brasil em 50. O trabalho
né, você falou dos livros, né? 82 e 50, se eu pudesse, de uma dessas duas Copas, escrever um livro, seria a de 50, porque a Copa de 50 foi meu trabalho de conclusão do curso da faculdade. Eu entrevistei no Rio de Janeiro o Flávio Costa, que era o técnico. Ele morreu 3 semanas depois da minha entrevista que eu fiz com ele lá no Rio. Entrevistei o Zizinho, veja só. Fui na casa do Zizinho, entrevistei o Zizinho. Entrevistei o Barbosa na Praia Grande. Entrevistei o Bauer do São Paulo, lá no centro de treinamento aqui de São Paulo. Entrevistei aí por telefone o Bigode, que é um dos jogadores acusados, é um dos jogadores acusados de falhar no gol do Didia. Então, assim, é muito bacana, né? É muito bacana por causa também do Barbosa, né? É uma injustiça terrível, ele né? sem dúvida, é um dos jogadores mais injustiçados da história do Brasil, né? Tem todo o fato também do preconceito racial, é óbvio que tem, infelizmente, né? E ele falava, né, que a pena máxima do Brasil na época era de 30 anos e a Copa já estava quase completando 50 anos, ele era condenado. E o Brasil jogava pelo empate, né? O Brasil jogava pelo empate, foi a única Copa que nós não tivemos uma final propriamente dita. A Copa de 50 é uma Copa esquisita, porque era ainda... A Europa ainda vivia as consequências do pós-guerra e a FIFA não conseguiu juntar 16 seleções para compor a Copa do Mundo. Conseguiu 13 apenas. E o Brasil tem uma chave com não só o Brasil, mas tinha a Iugoslávia, Suíça e o México. Enquanto que o Uruguai tinha um grupo só com a Bolívia. O Uruguai ganha de 8-0 da Bolívia e já se classifica para o quadrangular final, que foi formado por Espanha, Suécia, Brasil e Uruguai. Quem somasse mais pontos era campeão do mundo, não tinha uma final. Então, tecnicamente, não é correto falar que a final da Copa de 50 foi Brasil e Uruguai, porque no mesmo dia e horário jogavam no Pacaembu Suécia e Espanha, né? E o Brasil veio de 2 goleadas que mascararam um pouco. Era uma boa seleção, é claro que era. É difícil a gente também julgar, porque não existe a íntegra de qualquer jogo, só a narração de rádio. E aí você tem, o Brasil vence a Suécia por 7-1, viu? O Brasil já ganhou de uma seleção por 7-1 na Copa do Mundo. Venceu a Espanha por 6-1. Eu já conversei com muitas pessoas que dizem que esse jogo talvez tenha sido o maior espetáculo da história do Maracanã. O jornal chamando o Zizinho de Leonardo da Vinci do futebol. Imagina a torcida cantando touradas em Madrid. E chega o jogo com o Uruguai. O Bauer não, o Zizinho me fala me disse uma frase muito interessante que não sai da minha cabeça. Nem a seleção brasileira era genial, ou isso tudo que falavam, e nem o Uruguai era um time ruim. O time uruguaio era um time raçudo que não tinha nada a perder. Bons jogadores, Obtúlio Varela, grandes jogadores, Didi, Schiaffino, né? E ganhou do Brasil. Foi uma derrota do jogo, 2-1. Derrota não do jogo é o 7-1. Pelo amor de Deus, que não tem nem o que se falar do 7-1, né? O Zagallo é um cara que... como é que a gente faz para não esquecer com o tempo do Zagallo? Que jogou 2 Copas, campeão depois em 94 na comissão técnica da seleção. Você já pensou em fazer algum material do Velho Lobo, não? Olha, muita gente me pergunta se eu não escreveria ou biografia. Tem até uma possibilidade aí, porque quando eu escrevi o livro de 1970, eu fiquei muito amigo de algumas famílias que os jogadores não estão mais aqui, como a Patrícia Venerando, que é a filha do Félix, né? Então ela fala, escreve a biografia do meu pai, mas sabe, eu tenho um pouco, não sei se é medo, mas eu acho que é muita responsabilidade você contar a vida de uma pessoa assim. É um dos grandes personagens, né? Sim, com certeza. Por que você escreveria um livro dele se tivesse oportunidade? Olha, porque o Félix também, a gente fala do Barbosa, né? Se o goleiro que faz parte de uma seleção que perdeu, né, é muito injustiçado, e a cultura esportiva do Brasil é muito perversa, as pessoas criticam até hoje o Félix, né? O Félix é um goleiro campeão do mundo de 1970. Gente, ele cometeu falhas como todos os jogadores cometeram, mas eu costumo brincar com a própria Patrícia, que o Félix faz um gol em cada um dos 6 jogos do Brasil. Ele faz defesas. Ele era um cara muito tranquilo. Ele tinha aquela figura... Eram outros tempos, mas aquela figura baixa e magra, né? Que talvez não inspirasse... nossa, mas esse goleiro é muito baixo, não sei o que e tal. Enfim, né? Mas em 70 era o Félix, o Ado e o Leão. O Leão já tinha ido na Copa de era menino. Muito menino, 19 anos. O reserva do Félix é o Ado, que jogava no Corinthians. Mas até nível, a gente percebe, né?
nesses estudos do Thiago, que desde 58 há uma relação imprensa-seleção sempre conturbada, né? Sempre conturbada. É uma relação de Sempre imprensa... conturbada. Pode ser um presságio para 2026, de repente, Eu né? espero que sim, né? Pode ser. Eu tenho a impressão que depois de 2002... Se for igual a 94, a gente classificar para a Copa de 2026, igual a 94, em duras penas, no finalzinho, na última etapa... Gente, a própria seleção de 2002, que eu tô com a história fresca na cabeça, né? A seleção de 2002, assim que o Zagallo sai da seleção, que vem o Luxemburgo, né? O Luxemburgo fica 2 anos na seleção, só que ele perde na Olimpíada de 2000 e vai embora. Aí o Candinho ainda treina o Brasil num jogo, porque o Candinho era o auxiliar do Luxemburgo. Bem lembrado. Aí vem o Leão, né? O Leão convoca um jogador do esporte chamado Leomar. Ribamar? Não, Leomar, volante. Aí os jornais dizem seleção bailarina da era Leomar, não sei o quê. Aí o Leão cai também. Aí vem o Filipão. Pouca gente se lembra, talvez, o Filipão é eliminado da Copa América de 2001 por Honduras, nas quartas de final. 2x0 ou 2x1? 2x0. 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 Sabe, e aí tem todo aquele drama do Ronaldo, vai, não vai, vai, não vai, vai pra Copa, não vai pra Copa. E o Brasil faz um período, com o Luxemburgo teve alguns bons jogos, né? Mas esses 4 anos foram péssimos. O Brasil só joga bem na Copa do Mundo, né? Ronaldinho, Ronaldo, Fenômeno e Rivaldo. Gente, essa é uma seleção, que aliás é o que eu vou falar no meu livro quando eu for divulgar o livro, né? Essa seleção de 2002, ela é mais reverenciada do que fora do Brasil do que aqui. As pessoas nem falam, de 2002 ganhou, verdade e tal, mas foi roubado lá contra a Bélgica, roubaram contra... É só isso que vale, né? Mas era uma seleção brilhante. Era uma baita seleção. Das 5 campeãs do Brasil, só 70 e 2002 venceram todos os jogos. E com a questão que em 2002 já eram 7 jogos para você ser campeão do mundo. Das 70 são 6. A seleção de 2002 faz 18 gols. A seleção de 70 fez 19. Então são as 2 maiores seleções de números que o Brasil já teve. De 2002 tinha o Fenômeno, o Rivaldo, o Gaúcho. Marcos Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos. Gente, os pontas Edmilson joga com 3 zagueiros. Edmilson, Kleberson, os laterais do Brasil, gente, Cafu e Roberto Carlos. Quem tem uma dupla de laterais atacantes, né? Vamos dizer assim, porque completos, né? Até defensivamente eram muito acima da média. E tinha o Fenômeno no auge, né? Não no auge, né? Ele tinha toda a preocupação de como ele chegaria. Eu digo no auge pra jogar. Aliás, o Filipão foi macho pra caramba de... Engraçado, o Filipão bancou o Ronaldo, mas em números, aí que a leitura dos jornais é muito importante, que você vai acompanhando, né? Ele reclamando do Ronaldo antes da Copa, mas eu preciso saber se ele vai estar bem, não vai estar, porque eu preciso saber se eu vou contar com ele ou não. O Romário fica fora, uma das grandes polêmicas. Era de propósito esse cutucão no Ronaldo pra ele entender se ele poderia levar ou não? Porque não dá pra chegar na véspera da Copa sem ter a certeza. Claro, mas é que o Ronaldo tinha... Né, foi tudo que aconteceu com ele foi tudo muito instável, então ele não sabia. Teve um médico que falou que ele não voltaria a andar. Imagina jogar uma Copa do Mundo e ser o artilheiro com 8 gols, né? Em alto nível, né? Agora, você revendo os jogos, você vê a produção do Ronaldo vai subindo. Vai subindo durante a competição. Durante a Copa. E o próprio Filipão fala, é muito bom que o Ronaldo tá aqui, só que infelizmente ele não vai ser 50% do que eu achava ou do que ele poderia ter antes das contusões. Veja só o que o Filipão fala, né? Imagina se não tivesse machucado. Imagina se não tivesse onde teria chegado, né? Você imagina. Mas o Fenômeno é o Fenômeno. Eu acho, eu sempre falo no rádio, Thiago, que essa geração nova, o melhor jogador que eles iam jogar foi o Fenômeno. Foi o Fenômeno. Eles não viram um jogador melhor que o Fenômeno jogar. Pra mim, eu nasci em 76. Obviamente eu vi um pouco do Zico, um pouco do Sócrates, tal, vi o Maradona. Só que pra mim, do Brasil, os 2 grandes jogadores, Romário e Ronaldo. Ponto. Né? O Fenômeno é Agora, melhor o Ronaldinho Gaúcho, ele era muito jovem em 2002, tem até talvez uma inexperiência, que ele é expulso no jogo contra a Inglaterra, ele faz aquele gol espírita, né, praticamente no meio do campo, né? Tem um lance que eu não me lembrava, aí que é bom você rever tudo para escrever um livro, você se debruça na história. No primeiro jogo do Brasil,
na estreia contra a Turquia, que o Brasil vence por 2-1, com 5 minutos de jogo, tinha um lance que eu não me lembrava, o Rustu, que era um goleiro que ele pintava Ele mesmo. o olho de preto pro refletor não dar problema na vista dele. Ele sai jogando pela esquerda, fora da área, só que ele devolve mal a bola, ele vai passar para um zagueiro, mas quem pega a bola é o Ronaldinho Gaúcho. Ele tenta um gol por cobertura, dizem, né, e até tem uma capa da Placar dizendo que é o último romântico do Brasil, né? É um baita jogador, né? Pena que ele fica um pouco marcado com essa história da expulsão contra a Inglaterra e tal, mas imagina, né? Mas eu acho que aí em 2002, o que tira um pouco do brilho do Ronaldinho Gaúcho é que o Rivaldo fez uma baita numa Copa. O Rivaldo fez uma Copa... a nível altíssimo. Sim. Aliás, eu tive a honra de conversar com o Rivaldo pro livro, né? Eu conversei 8 ou 9 jogadores. O Marcos, eu conversei. O Marcos é uma figura, um cara muito bacana. O Marcos, o Emerson... O Emerson não... O Edmilson. Edmilson. Né? O Emerson é cortado, né? É cortado na véspera da Copa. Né? Ele chama o Ricardinho. Chama o Ricardinho. Que a gente pensou que ele foi chamar o Alex. É, exatamente. Quem foi que veio aqui, que a gente até falou do Alex? Que é uma grande decepção do Alex, né? O Alex fala que era pro Alex jogar essa Copa de... E assim, é engraçado que era uma outra coisa que eu não me lembro. O Brasil estreia contra a Turquia e o Emerson ainda fica no banco, né? O Emerson ainda fica no banco lá, enfaixado, tal, esperando o Ricardinho chegar. A ideia era que o Emerson ficasse até o fim, ficasse junto com o grupo, mas o clube dele disse, não, a partir de agora suas férias começam a contar a partir da sua contusão que você está fora da seleção. Aí ele saiu e foi para as férias dele e o Ricardinho chega 4, 5 dias depois da estreia do Brasil. O Ricardinho passa 24 horas, 48 horas viajando, vai para os Estados Unidos, vai para não sei onde, vai para o Japão, o avião volta, não sei o quê. O Ricardinho conta que ele estava no Paraná, onde ele mora, e de manhã na igreja com a esposa, quando alguém cutuca ele, você foi convocado. Entendeu? Agora, pelo andar da carruagem, o próximo livro do Thiago vai demorar, hein? Porque não dá mais, né, Thiago? A nossa seleção atual tá... eu acho que assim, é uma crise de identidade, né? Ninguém acredita muito mais na seleção. A CBF é uma bagunça, não sabe o que faz. Essa coisa do Diniz ficar esquentando o banco pro Ancelotti, que não veio. Enfim, gente, o presidente da CBF disse que até a próxima data FIFA já tem o nome do treinador novo, né? Mas quem que vai vir, gente? Mas eu quero te dizer... Jorge Jesus... Quando você fala... você vai ter que falar aqui Não, vamos no final para não perder o embalo. Vamos embora. Quando você fala em crise de identidade, eu vou ser honesto para você, mas eu não posso ser muito réu, confesso, senão eu vou levar a advertência. Mas tem jogadores que eu não conheço. Não, sim. Tem jogadores que eu tô... A gente não vê. A citação dele foi perfeita. Qual? Falta de identidade. Não, mas... Escancarado que é isso. Mas aí eu quero acrescentar que seria a minha obrigação, você concorda? Eu tô na rádio. Claro. Eu tô trabalhando no jogo da seleção. Eu confesso, sou obrigado a saber. Aí eu fico olhando assim. A gente vê o hino nacional, que é aquele momento emblemático. Aí você vê quem é esse? Às vezes, esse que é o Savinho, esse que é não sei quem. Essa molecada, esses repórteres, sabem de tudo. E eu fico pensando, quem é quem aqui? O que eu escrevo aqui? Claro. Mas joga onde? Jogou com quem? Você que é mais jovem, você sabe quem são todos? Sei. Você sabe. Sei. Eu não sei. Eu também não sei. Eu sinceramente, eu tenho essa dificuldade. Queria não saber, mas sei. Eu não entendo. Aí joga num time da Inglaterra, um time não sei da onde. Existem muitos fatores, eu acho, que contribuem para isso, né? Você tem a falta de identidade de ter esses craques aqui no Brasil, né? Por exemplo, a seleção do Tetra, 11 atuavam aqui e 11 no exterior. A seleção do Penta... Quando o Ricardinho veio, se eu não me engano, a conta são 13 jogando no Brasil. E 10, já eram 23 jogadores, né? E 10 jogando fora, né? Hoje, 99% desses jogadores estão fora do Brasil. Então, você não tem identidade. Você tem, claro, a globalização, os garotos que só querem saber do Barcelona, do Real Madrid e tal, a seleção né? Mas em 2002 a gente tinha um nome, por exemplo, como o do Kleberson, que estava no Atlético Paranaense ainda, que não era um nome badalado e que foi titular e foi importantíssimo. Sim. Ele entra no esquema e cai como encaixa. Eu não quero ser... Como tem hoje o André...
que tá no futebol inglês, que não chama tanta atenção. Mas se a gente não convocar esses caras, vamos convocar quem? Não, assim, A gente olha pro futebol brasileiro, ainda há uma disparidade muito grande. A de 82, só o Falcão jogava fora. Dos 11 titulares, só o Falcão jogava fora. A gente consegue montar uma seleção brasileira de só quem atua aqui? Não ou de, consegue, sei lá, de 50%? não consegue. É ruim. Não, calma aí. É ruim. Não, vamos devagar. Se o nível que tá jogando na Europa não tá legal, daqui é pior ainda. Discordo de vocês. Discordo. Aí que tá o problema. Esse nível que estão trazendo de lá de fora é um nível que não tem como. Eu acho que você pega aqui alguns bons jogadores aqui e começa a... Claro, vai mesclar. Mas mescla um pouco mais. Agora, você tem bons jogadores aqui. Se a gente pegar o principal jogador do futebol brasileiro nos últimos 4 anos, quem é? Neymar? Não, aqui. Atuando no futebol brasileiro. Arrascaeta. Você tem alguns bons jogadores aqui. Você pode levar esse goleiro do Corinthians. Como chama esse goleiro do Corinthians? Hugo. Já é... Bom é um bom goleiro. Um goleiro que já pode começar a jogar um pouco mais na seleção. Porque... Mas aí a gente queima o Ederson, que tá atrás do Alisson, esperando uma oportunidade, já com 2 Copas e que vem ganhando tudo na Inglaterra. O Hugo pode ser um complemento, tem uma sucessão. Não. Ao contrário. Não é que queima, já elimina o Ederson. Elimina. Mas ele não teve a oportunidade dele. Não, baita goleiro, foi campeão 3 anos consecutivos com o Guardiola no Manchester City, em alto nível. Esse pessoal que ganha esses títulos fora, aqui pra nós, eles não representam muita coisa. A minha questão é a seguinte, tudo bem. Eu concordo, cabe o Hugo, Claro, cabe o Hugo. Tem essa questão técnica, né? Mas é que assim, o futebol brasileiro hoje tá assim, o europeu tá assim. A disparidade é muito grande. O que me chama a atenção é que, assim, você pega o melhor goleiro, você pega o Vini Júnior, você pega o Rodrigo, só que eles não conseguem jogar na seleção. Eu não sei por quê. Tem muito disso, né? Que a seleção não rende, enfim, claro, se juntam numa quinta para jogar no domingo, né? É complicado. Mas você sabe por que eu acho? Porque não tem essa identidade. Quando o Coelho veio aqui, o Coelho, que jogou no Corinthians, o treinador, tudo, a gente até teve... Ele falou, mas você tá falando mal do Vinícius Júnior? Não tô falando mal do Rodrigo, Rafinha, não tô falando mal. Eu tô falando que se você tem um pouco mais enraizado o jogador aqui, eu acho que o jogador começa a demonstrar um pouco mais. O jogador joga mal, perde um pênalti contra a Venezuela, pega um avião e vai embora. E acabou. Fica nós da imprensa aqui, criticando, fica aqui e o cara já tá lá jogando no Real Madrid. Eu vou um pouco além dessa discussão, porque eu acho que o Nelson Rodrigues falava em complexo de vira-lata, né? Hoje tem um pouco desse complexo, né? Porque, assim, talvez tem muita imaturidade, né? É uma geração que reclama muito, não só os brasileiros, mas é uma geração que reclama de juiz, chata pra cacete, chata, né? Você vê um jogo, fala, mas o que reclamam? Você não tem um respeito à arbitragem, você tem a eterna discussão do VAR, não sei o quê. Enfim, é uma questão de identidade. É uma questão, eu acho que tem o Brasil mergulhou nessa história política nos últimos anos, que se conhece mais os 11 do Supremo e não da seleção. Do que a seleção brasileira. Né? Você tem uma crítica à seleção. Pra que eu vou torcer pra seleção? Não sei o que, sabe? É muito triste. Existe até uma teoria, né? A seleção desse presidente, da seleção desse presidente. Vamos torcer para que a seleção não faça sucesso, para não ajudar o presidente atual ou o vice-presidente, assim vai. Mas isso sempre teve. Em 94, até uma questão muito interessante, em 94 foi um ano em que era o último ano do Itamar Franco, né? O Plano Real entrou em vigor em 1º de julho e o Fernando Henrique, o Lula e o Fernando Henrique eram os principais nomes, né, para chegar ao governo, né? Aí você tem isso. Daí me contaram que dentro da Bandeirantes tinha jornalista que torcia contra a seleção, porque se a seleção fosse campeã, ia ajudar o Fernando Henrique a se eleger. Olha só que coisa, as pessoas fazem umas... E eu falo um pouco no livro de 70, você comenta os 11 Fusquinha que o Maluf deu para os jogadores? Sim, comento, né? Tinha também a promessa deles ganharem
lojas da loteria esportiva. Todos os jogadores ficaram com os fusquinhas. Eles ficaram, mas aí o Maluf depois respondeu ao processo. Teve um processo do Maluf. O Maluf era prefeito de São Paulo, né, cara? Prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo, quando chegou a seleção de 70, depois de um mês, 2 meses, ele deu um fusquinha pra cada jogador. Teve isso, não teve, Thiago? Teve, eu me lembro. Isso daí é uma história conhecida, né? E você vê, eles ganharam um Fusca. E em 94, o Itamar queria dar o gol, o carro-gol pra ele. Você vê as coisas... E ele podia ter dado um Fusca também, porque o Itamar voltou com o Fusca, né? Voltou com o Fusca. Ô, Thiago, você falou que você começou na Rádio Eldorado, com extremamente jornalística, fora de um pouco de esporte. Mas depois de todo esse conhecimento, de toda essa aula, de toda essa memória, né? Por que não vai Olha, muita gente me pergunta isso, né? Mas eu fiquei curioso também, porque eu falei, meu Deus do céu... A Eldorado me dava muito espaço para fazer essas matérias históricas. Tá. Então, muitos desses jogadores aí que eu entrevistei de 58, 62, 70, né? Porque, obviamente, eram as Copas mais antigas. A Eldorado me dava espaço para fazer matérias históricas, né? E na Jovem Pan, eu fui para a Jovem Pan em 2005, eu estou fazendo 20 anos de Jovem Pan esse ano. Eu cheguei em 2005 para ser repórter. Então, eu fiquei, pra vocês terem uma ideia, eu fiquei 11 anos cobrindo o Palácio dos Bandeirantes pela Jovem Pan. Só que, por causa de pessoas generosas como o Flávio Prado, o Mauro Betting, e eu cito aqui o Fábio Sormani também, que trabalhou uma época na Jovem Pan. É interessante essa história, dá tempo ainda de contar? Claro. Isso foi em 2009, né? Eu já tinha quase 4 anos de Jovem Pan. Aí eu vi que o seu Tuta, o dono, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que faleceu no passado, filho do Marechal da Vitória, ele criou um programa para o fim de semana para o Fábio Sormani chamado Copa do Mundo, né? E eu não tinha feito quase nada na Jovem Pan de esportes, né? Porque era um grupo mais fechado, enfim, né? Aí eu falei, meu Deus, será que eu falo com o Sormani? Será que ele deixa eu fazer uma matéria por programa, matéria histórica de Copa do Mundo? Aí eu cheguei pro Sormani e falei, Sormani, eu tenho um acervo muito grande de rádio, de TV, não sei o quê. Eu posso fazer uma matéria por programa de domingo, né? Porque esse programa ia pro ar, acho que entrou no ar em agosto de 2009 e ia até junho de 2010 por causa da Copa na África do Sul. Ele falou, nossa, eu adoraria, mas você sabe, não sei o que decido, vai falar com o seu Tuta, né? O seu Tuta gostava muito de futebol, né? Gostava muito de esporte. Fanático. Né? Fanático. Ele tinha muito carinho pela equipe de esportes dele, né? E aí eu cheguei, seu Tuta, ele tinha abertura com todo mundo, ele ficava na redação, né? Seu Tuta, o senhor deixaria eu fazer uma matéria por domingo para o programa do Fábio Sormani sobre Copa do Mundo? Ele nem contestou. Ah, mas você gosta, não gosta? Acho que ele já sabia que eu gostava, tal. Ele falou, claro, pode fazer, faz o que você quiser. E aí, nessa brincadeira, eu fiz 23 matérias de Copa do Mundo. E, né, olha, é uma história que é muito bacana, né? Porque eu inscrevi essas 23 matérias no Prêmio Embratel, que era um prêmio muito importante do Rio de Janeiro na época. E aí eu me lembro que eu tava, olha só, eu tava em São Luís do Maranhão, porque a Jovem Pan em 2009 fez... Não, aí já era 2010, Nas vésperas da eleição, a Jovem Pan fazia umas enquetes nas cidades, né? Quem vai ganhar, Serra ou Dilma, não sei o quê. E me mandaram pro Maranhão para fazer essas enquetes lá. Aí eu recebi um e-mail que a minha matéria estava na final do Prêmio Embratel. E a final ia ser no Rio de Janeiro. E eu concorria com o Cleiton Conservani, uma matéria da Globo, essas matérias malucas que ele vai pro Polo Norte, faz as coisas lá. Uma matéria do Jornal Globo falando da Olimpíada no Rio em 2016. E uma outra matéria do Jornal Extra também falando sobre Olimpíada, né? Eu falei, eu jamais vou ganhar. Tem Globo e Extra, tudo do Rio, né? E a série ganhou reportagem esportiva. O único prêmio na vida que eu tenho de jornalismo é de uma série por reportagem esportiva, veja só. Mas assim, hoje eu não tenho vontade, eu não teria vontade de ser um comentarista do jogo normal, assim. Não tenho mais paciência muito para isso. Eu prefiro trabalhar com essas coisas mais históricas. Olha o rodeio que eu dei aqui, jornalista fala muito. Mas é aí que tá, porque a tendência,
né? É que a coisa vai evoluindo. Porque são tantas histórias, me veio na cabeça isso aqui agora, viu? Que você pode fazer a Copa de 70, o capítulo 2. A Copa de 94, o capítulo 2. Com certeza. Você tá entendendo? Porque são tantas coisas que vai buscando. Claro. Você pode fazer o volume 2, o volume 3, e aí vai afora. Porque é muito conhecimento. E aquilo que você falou, né? Por mais que a gente queira, a gente não sabe de todo esse meio. Não sabe. A gente não sabe. Não sabe que vai entrevistar um jogador ali que teve no momento. Entrevistou jogadores de 62, de 70, de 94. E assim vai indo. Não, eu tava fechando o livro de 94 quando me apareceu uma história. E olha que eu entrevistei o Tafarel. O Tafarel é uma figura humana magnífica, né? Veio uma história... O Brasil já tinha sido campeão do mundo, né? O Brasil foi campeão 17 de julho de 94. E no dia seguinte, de domingo para segunda, ele foi dormir no hotel em que estavam a esposa e a filha, né? Porque uma das vantagens, uma das evoluções de 94 foi não ter a bagunça de 90. Que misturaram as famílias e tal. Então, assim, os atletas ficaram concentrados, ninguém entrava na concentração, né? E aí o que aconteceu? O Tafarel voltou de táxi do hotel que estava com a esposa e com a filha. Ele voltou sozinho para pegar as coisas dele no hotel da seleção, porque eles iam embora naquele dia, né? E aí ele sai do táxi e tal. Quando ele chega no hotel, ele se dá conta que o passaporte dele ficou no táxi, o dinheiro da premiação espécie ficou no táxi, a medalha de campeão no táxi. Estamos falando em 94, você não tem Uber, você não tem o aplicativo, você não tem o celular para você ver onde é que está esse... E não é que o taxista voltou pro hotel, era um mexicano, fã do futebol brasileiro. Assim, são histórias pitorescas, mas são histórias que são muito legais contar para... Não, é que eu estou te falando. E você deve ter, para o nosso internauta saber também, você recebeu uma mensagem do Pelé. Sim. Quando você fez o livro de 70, o Pelé te mandou uma mensagem e falar dele, do Pelé. Não deve ter sido uma honra incrível, você imagina, uma propaganda que o Pelé fazia, dessas marcas que ele sempre fazia, Coca-Cola, Mastercard. Ele ganha uma Vitasay, lembra lá nos anos 80, de onde que tinha Fosfosol? Vitasay. Não tem nada a ver. Ele devia cobrar uma fortuna, né? Aí, quando eu lancei o livro de 70, eu mandei um exemplar ou para os jogadores ou para a família dos jogadores, dos que não estavam mais aqui, obviamente, né? E aí para ajudar na divulgação do livro, porque, gente, livro no Brasil não dá um tostão, né? O autor até põe dinheiro do bolso para imprimir, para revisar, para comprar foto. Olha, né? Só, hein? Olha só. É a pura paixão. Dizem, né? Porque pensa que você tá milionário com os livros, né? Não, ainda bem que eu não vivo disso, né? E aí eu entrei em contato com as famílias, muita gente mandou foto, o Zé Maria mandou, o Jairzinho mandou, o Gerson, o Tostão mandou. Lá no meu Instagram tem tudo. A família do Zagallo mandou uma foto dele com o livro e tal. E aí eu entrei em contato com a Flávia, porque o agente do Pelé, o Pepito, enfim... O Pepito? Não me ajudou. E aí eu entrei em contato com a Flávia e ela recebeu o livro e ela não só tirou a foto lá com o Pelé, mas como o Pelé gravou um vídeo, dizendo que ia me processar, que eu tinha usado a imagem dele de forma indevida, mas foi tudo uma brincadeira, né? E assim, você imagina a honra, né? Ou seja, foi o merchandising que valeu por tudo, né? Não, eu tenho uma dívida eterna com o Pelé de R$1 milhão, né? Não, e é o rei, né? É o rei, é só o rei, né? Eu tô falando demais, você vai fazer? Você vai falar do chefe Giovanni? Vai falar alguma coisa? Isso aqui tá maravilhoso, tá? A gente vai até as 4. Vamos, tá, podemos ir. Porque você quer fazer o seu... Tá um espetáculo. Vamos falar, tem uma perguntinha. Existe algum herói esquecido... Na sua opinião, de toda essa pesquisa que você faz para preparar os livros a respeito de Copa do Mundo? Olha, eu acho que existem muitos heróis esquecidos, né? A gente fala, por exemplo, um goleiro, que é engraçado, o tempo vai passando, a gente vai esquecendo, né? Gilmar dos Santos Neves, não estou falando que ele é um herói esquecido, mas ele é o único goleiro titular bicampeão do mundo na história, né? Ele tem poucas citações em relação a ele, né? Talvez lá mais atrás, né? Quando ele era obviamente vivo, ele dava muita entrevista, né? Você tem o Cafu,
é um jogador que precisa ser mais reverenciado, que é o único da história a estar em 3 finais de Copa seguidas e ganhar 2, gente. Quem consegue isso, né? Eu acho que são esses, né? Ademir da Guia, você acha que foi? Sim. Se você pega os jogadores que não foram para as Copas, você tem 70, o Dirceu Lopes, né? Dirceu Lopes, Não foi em Não 70. O Ademir da Guia é um jogador muito injustiçado, porque ele joga meio tempo só contra a Polônia em 74, na decisão do 3º lugar, né? Aí você faz a lista interminável dos jogadores que poderiam ter ido e não foram, né, para uma Copa do Mundo. Então são esses alguns jogadores. Né, até para vocês aí, quem é injustiçado também? Tem muitos. Tem muito, né? Se você for pensar nisso. Sabe o jogo? Desculpa interromper. O Leonardo, lateral, é um jogador muito injustiçado porque foi expulso no jogo contra os Estados Unidos. A cotovelada. Né? A cotovelada. Que, assim, obviamente foi uma imprudência dele, mas ele não era um jogador maldoso. Em 98 o Leonardo foi? Foi. Jogou a Copa de 98. Jogou de 98? Jogou sim, né? Então, é um baita do jogador, Leonardo. É um Leonardo. baita jogador, né? O Vavá, que foi o grande jogador de 1962, principalmente, que fez os gols quando o Brasil precisava. Eu vou te falar de um outro nome. Zico. O Zico... O pênalti perdido de 86 marca muito. Marca, né? Ele tem um pouco dessa mágoa, né? Ele tem um pouco dessa mágoa, mas eu acho que, assim, a figura dele é muito maior, né? Como pessoa, como instituição. Senhora, né? Ele, Sócrates, eu tava falando mais uma história. Depois do Pelé, o Zico é o maior do Brasil, da história, não? Eu acho que aí vem o Zico, depois vem o Ronaldo, né? Aí a gente pode discutir se o Zico e o Ronaldo quem eram. Não, o Zico é mais. O Zico abriu uma fronteira. O Zico foi um jogador. Eu vou contar uma história aqui, mais uma história, né? No livro de 94, como nos outros livros, tem um capítulo específico sobre as transmissões esportivas, né? E o Zico era o comentarista da Bandeirantes em 94, assim como o Tostão. O Tostão me deu um depoimento para esse livro também, né? Falando sobre como foi a experiência dele de cobrir a Copa de 94. Ele não via o Rivelino, ele não via o Gerson. Depois de 20 anos do Tri, ele vai reencontrar os campeões, os amigos dele campeões em 94, 24 anos depois, né? E eu mandei uma mensagem para o Zico perguntando, você não pode dar um depoimento, como é que foi cobrir, né, a seleção e tal, né? Em 94 ele falou assim, olha só o que ele falou, Thiago, olha, eu te agradeço, mas eu não mereço estar no seu livro. Eu falei, como assim, gente? É louco. Por quê? Porque em 94 ele não viajou para os Estados Unidos. Ele ficou no Brasil, porque o sogro dele tinha acabado de morrer e ele ficou no Rio de Janeiro para dar apoio para a família dele, para a esposa dele, a Sandra e tal. Veja que figura humana que é o Zico, né? E uma frustração, eu não o conheço pessoalmente, para vocês terem uma ideia, né? Eu falei até outro dia para o Nilson César, narrador da Jovem Pan, que o entrevistou no podcast dele lá, o De Pai para Filho. Eu falei, fala isso para ele no ar lá. Eu preciso que ele saiba que eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? E ele, como eu, garoto ainda, né? Em 86, com 9 para 10 anos, eu tinha toda a expectativa. O Zico era o ídolo, né? Meu Deus. É o Zico que vai fazer o gol, é o Zico que vai classificar o Brasil. Imagina a frustração daquela derrota para a França, né? Eu tinha mais consciência esportiva na derrota do Brasil para a França, lá do Platini, o Diabo Platini, né? Do que a derrota contra a Itália em 82. E vale lembrar que no segundo tempo o Brasil massacrou a França em 86. O Sócrates já estava fisicamente muito cansado. Com E a seleção de 86 é uma baita de uma seleção. Uma boa seleção. Era uma seleção de 82 um pouco mais envelhecida, claro, ele né? joga o Júnior para jogar de meio de campo. Mas já tinha algumas peças de 90, né? O próprio Branco estava lá, né? Entendeu? Só um detalhe do Zico, né? O Zico uma vez foi no Brasa. O dia que ele for lá, me chama, pelo amor de Deus. Não, e o Giovanni, pra me judiar, tira uma foto com o Zico. E eu falo, meu Deus, eu tô pegando um carro, tô correndo pra ir. Não deu tempo. Deu tempo. Não, do Zico. Eu tenho umas paixões na minha vida de futebol, tá entendendo? Eu acho que o Zico, o Sócrates, seria pra mim Imagina se o Sócrates estivesse vivo pra dar uma entrevista. Eu entrevistei o Sócrates uma vez, mas muito rápido, num bar uma vez, eu tava pela Eldorado. Foi naquela época, acho que foi em 98, na época da CPI do futebol. Aquelas duas CPIs que tiveram no Congresso, e eu tive que fazer uma matéria. E alguém tava lançando um livro num bar aqui em São Paulo, aí estavam lá o Juca Kfouri,
o Vladimir e acho que o Casagrande e o Sócrates. E eu entrevistei os 4, bem rápido, né? De uma pergunta, duas, aquele quebra-queixo, como a gente chama no jornalismo, né? E aí, mas são as nossas experiências, né? Que a gente vai juntando. Eu digo a nível de você poder trazer, imagina se o Sócrates hoje estivesse entre nós, Sim. uma entrevista do Sócrates Sim. hoje, no momento político, Essa do consciência futebol, política dele, seria uma coisa de... Claro. E a gente tá marcando pra ir fazer entrevista com o Zico lá no Rio, hein? Então Opa! a gente já tá combinado. Quem sabe? Se as agendas encaixarem. O Zico já respondeu a gente. Ah, que legal. Já respondeu, falaram, vamos marcar um dia pra vocês virem aqui no Rio, Nossa, eu pra gente fazer. Fácil. Seria Fácil. uma honra. Eu não participo, eu só vou... O trabalho é de vocês. Tá mais do que convidado pra participar. Eu vou lá assistir, eu vou lá de tiete. Participar Zico, e ancorar. Imagina, Já pensou? não, de forma alguma. Mas O sem trabalho dúvida. aqui é de vocês. Sem dúvida. E assim, só um adendo, não é pra puxar o saco aqui, mas assim, eu graças a Deus, muita gente me chama pra participar dos podcasts e tal, mas assim, é muito legal quando você tem pessoas que conhecem mesmo a história, né? Né? Não começa aquela coisa, qual foi a ideia de não sei o quê, né? Por que você escreveu? Não, mas assim, é uma conversa profunda e é muito legal, o Paulo né? se lembra, o Cassino se Sim, lembra, sim, e assim claro, vai né? indo, tá Claro, entendendo? sem E dúvida. assim a gente vai indo. A gente tem... E passou muito rápido, né? A gente traz alguns convidados aqui, entendendo? Que eu me sinto até honrado, eu e o Cassino, de sair daqui e falar, gente, eu pensei que fosse uma coisa... Aqui a gente ia conversando, daqui a pouco o nosso produtor começa a fazer sinal, a gente não fez nenhuma propaganda ainda. Aí o que a gente vai falar para o nosso... Tem que pagar a conta aí, Cassino. Vai lá. Mas a gente tem um super convidado aqui, isso aí Imagina. paga a conta Pode demais. pagar a conta aí, poxa vida, né? Vamos falar do Mule Restaurante, então, do chefe Giovanni René, que é o idealizador do projeto do FDP Podcast. O chefe Giovanni René, que foi eleito... ganhou o Top Chef da Record, lá do Mule Restaurante. Para você que é apaixonado por frutos do mar, faça uma visita, faça uma reserva primeiro e vá conhecer aí o restaurante que fica na Santa Cecília. O mar que se arrastou para Santa Cecília. Vamos falar da BPL Contabilidade? Para você que precisa deixar a sua vida financeira redondinha, só quem tem mais de 15 anos no mercado financeiro pode deixar a sua vida da melhor forma possível. Entre em contato agora mesmo, www.bplcontabilidade.com.br. Se você precisa reformar a sua casa, como faz Rita House, que tem umas 25 casas ali na zona oeste de São Paulo, aquela coisa toda, você precisa conhecer a BBB Construções e Reformas do Gilberto Tavares. Entre em contato, tá passando o GC na tela também para você e mande uma mensagem no Instagram, tá? @BBB Construções e Reformas. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Vê se pode uma coisa dessa, o nosso Gilberto Tavares. Vamos falar do Alonico? Agora sou eu? Agora é o senhor. Eu não tenho essa facilidade que você tem, eu tenho que ler. Vamos só confirmar se é o Alonico. Produção, é o Alonico ou não? Não? Mega Pisos. Ah, bom. Então, peraí. Vendo? Só quem tem mais de 1 milhão de metros quadrados à pronta entrega e mais de 10 lojas em São Paulo pode vender mais barato. Especialista em pisos, porcelanatos e revestimentos, a Mega Pisos vem se destacando na construção civil. Faça uma visita, hein? Realize o sonho de construir ou reformar a sua casa com a Mega Pisos. Manda um abraço pro Marcelo e também pra Maiara. Paulo. Agora é minha ordem? Qual é o senhor? Se você está procurando um iPhone de melhor preço de mercado, né, e ainda entrega para todo o Brasil, o nome certo é o Alonico. Além de vender com o melhor preço do Brasil, o Alonico também faz repagos avançados no seu celular. Rua José Alvim, 155, Centro Atibaia, o seu celular novo do jeito que você merece. Quer renovar o seu guarda-roupa? Com roupas de grande marca, a Tranche Outlet é especialista em trazer o melhor da moda para você. A Tranche Outlet entrega em todo o Brasil. Rua José Alvim, 155. Não importa onde você esteja, a sua roupa num clique de distância. Está em busca de potência, e de segurança e durabilidade para o seu motor? Então conheça a Retífica de Motores DF. Lá cada motor recebe o cuidado e a precisão que você merece. A equipe é formada por profissionais experientes e apaixonados pelo que fazem. Avenida Conceição 2871, Vila Maria. O seu motor precisa de uma revisão completa e um ajuste fino? Vá na Retífica de Motores DF do nosso amigo Carioca e da Isadora. Boa!
Tá bem, hein? Que o nosso vendedor é bom pra caramba. Eu viu? fiz bem agora, não fiz? Vamos falar da fábrica de calcinhas, ou melhor, fábrica de moda íntima, que é a Fábios Moda Íntima. São vários tipos de calcinha, várias cores disponíveis e, gente, um modelo mais bonito do que o outro. Conforto, estilo e uma oportunidade, inclusive, para você que pense em ganhar uma renda extra, de fazer um grande negócio e botar um dinheirinho no bolso, hein? Você pode trabalhar de casa, no seu tempo, e ainda lucrar com produtos que todo mundo usa e adora. São peças modernas, confortáveis e, gente, vende sozinha. Acesse o site para você conhecer. É boiasmodaintima.com.br. Não perca essa chance de transformar a sua paixão por vendas em uma renda de verdade. Entre em contato agora mesmo. E a gente precisa falar também da Linda Mídias Digitais, que é quem potencializa aí as nossas redes sociais. Se você tem uma empresa que precisa entrar no digital para vender mais, você precisa conhecer agora mesmo a Tati Lindas Mídias Digitais. Entre em contato, tá passando o telefone para você também no GC e também no Instagram. Vai vender muito mais, com a Tati é muito mais fácil, viu, Paulo? Meu Deus, você fala tudo isso sem ler, sem nada, hein, Thiago? Você viu? Não, isso daí é jornalista de rádio mesmo, que improvisa, né? Meu Deus, hein? Caramba, você foi E outra coisa, eu tenho um chefe que falava o seguinte: jornalista importante é aquele que o telefone não para de tocar. O meu não tocou uma vez, o de vocês tocou o tempo inteiro, né? Meu Deus! Não, e o pior é que o nosso produtor, ele já fica bravo com o meu telefone. Entendendo? Sim. Filho, ele fala assim, tira esse telefone da mesa. Aí eu sempre esqueço e você fica tocando, Eu deixo sempre no mudo, nem no que vibra, porque eu vivo em estúdio, né? Não tem o que fazer, tem jeito, né? Não tem jeito. Tanto tempo de Jovem Pan, vai continuar? Tem alguns projetos, fogo livre, alguma coisa interessante ou não? Olha, eu assim, eu não gosto muito de fazer planejamentos assim. Tá. A minha vida vai levando, vai acontecendo. Eu adoro o meu trabalho, né, a minha rotina diária, né? Enfim, hoje eu não tô mais no Jornal da Manhã. Eu acordava 4h30 da manhã, por 8 anos eu fiquei nesse horário, né? Agora eu mudei, eu tô quase 2 anos à noite num jornal que é bem jornal de TV mesmo, né? Porque a gente continua na Jovem Pan é ao mesmo tempo a TV e rádio. Essa foi uma das grandes questões, né? Um dos grandes desafios que a Jovem Pan sempre teve com essa migração do rádio para a televisão. Como você consegue, como você pode, é um desafio de linguagem, né? Porque a Jovem Pan foi uma das primeiras a ir para televisão. Tinha a Jovem Pan antiga teve também. Teve a Jovem Pan, o HF, canal 16, no início dos anos 90, né? Mas a própria família Carvalho foi a dona da TV Record, foi a fundadora da TV Record em 53, né? Com o Paulo Machado de Carvalho. Então o DNA tá com eles e eu jamais imaginei, eu sempre gostei de rádio, né? Sempre quis, obviamente, fã de televisão também, que a gente gosta de ver, mas eu jamais imaginei que o lugar que eu trabalhava virasse uma televisão. Então hoje é aquela coisa do jornalista multimídia, você tem que saber escrever, fazer o rádio, fazer a televisão. Então assim, foi uma experiência rica, até hoje é uma experiência rica para mim, né? Mas, enfim, aí eu tô hoje das 8 às 10 no Jornal Jovem Pan, das 8 da noite às 10 horas da noite no Jornal Jovem Pan, que é um jornal especificamente, praticamente de televisão, que a primeira hora é só para TV, porque a rádio tá na Voz do Brasil ainda existe isso, né? Tá. E aí das 9 às 10, quando não tem futebol, vai pro rádio também. Então é um meio a meio, mas a gente tem que fazer, sempre preocupado com quem tá só ouvindo. Você não pode desprezar. Até porque quem tem esse detalhe agora, né? Porque você faz uma hora de TV e depois a segunda hora vai pra rádio, né? Pra rádio. Tem uma diferença ou não? Tem muita diferença. Você não pode, por exemplo, se tem uma pessoa te ouvindo, você não pode falar, olha, estamos vendo essa tabela aqui, está vendo esse número aqui e tal. Você não pode fazer isso, né? Você tem que sempre tratar bem os seus públicos, né? Você pode falar assim, olha, para você que não está nos assistindo, você tem que escrever. Nós temos aqui uma tabela que mostra que o Brasil cresceu tantos % nesse ano de 2025. Se você tiver interesse, depois entra nas nossas plataformas, entra no YouTube, veja essa tabela. Você tem que tratar bem quem está te ouvindo, né? Porque a Jovem Pan ainda é rádio, gente, né? A Jovem Pan não é televisão apenas, ainda não, é rádio, e tem... E nem dá para pagar o nome Rádio Jovem Pan. Lógico que não dá. Rádio Pan-Americana, né? É uma rádio que está no ar desde maio de 1944.
começou com uma rádio de radionovela, nem era a família Carvalho a dona ainda. Quem comprou a Rádio Pan-Americana foi o Paulo Machado de Carvalho no fim de 1944 para transformar em emissora dos esportes, né? E aí depois virou essa potência aqui. E a Rádio Jovem Pan também marca pelas equipes esportivas, sim, né? Mas sem dúvida. Osmar Santos. Lá atrás, o Pedro Luiz, o Fiore Giliotti, né? Era tudo da Jovem Pan. Tudo Osmar. Hélio Ansaldo, né? Grandes nomes. A gente até lembrava fora aqui o Randall Juliano. Randall Juliano foi comentarista. Marco Antônio Gomes, quantos nomes, né? Aliás, eu tenho um projeto que eu já estou meio que executando, mas aí não tem prazo. É contar, aí seria o primeiro livro fora o esporte, é contar a história da cobertura que a Jovem Pan fez do incêndio do edifício Joelma em 74. O Parrone? O Milton Parrone. Milton Parrone. Ele ficou 12 horas no ar. 12 horas no Meu, ar, seria maravilhoso. Muito bom, muito legal. Muito maravilhoso. Porque esse foi em 74, né? Só que em 66, quando o seu Tuta assume o comando da Rádio Pan-Americana, e aí muda até de nome para Jovem Pan, nos embalos da Jovem Guarda. Sabia que a Jovem Pan vem da Jovem Guarda? Sabia não. Por causa dos jovens, precisava de um público mais novo, porque era uma rádio que... Roberto Carlos, e Vandeléia. eles tiveram programas na Jovem Pan no fim dos anos 60, na Hebe, Record. né? Pois é, eles aproveitaram as estrelas da Record para alavancar a audiência da rádio. Só que com o passar do tempo, a rádio foi se moldando ao jornalismo, né? E a cobertura do incêndio do Joelma é uma cobertura emblemática, porque é todo esse processo da prestação de serviços, de ter os repórteres sempre na hora certa, no lugar certo, ajudar. O rádio salvou vidas em 74, no incêndio do Joelma. É a maior cicatriz, tragédia da história de São Paulo, mas o rádio fez o papel que lhe cabia. Vamos ajudar esse pessoal mais jovem. Eu vou te incluir nisso aqui. Milton Parrone. Milton Parrone. Ele é repórter. O incêndio de altíssimo... Joelma, aqui na Rua Santo Antônio. Boa. No centro de São Paulo. O Parrone foi pra lá. Ele tava, inclusive, eu conversei com ele, né, pro livro. É um livro maravilhoso. Ele tava fazendo trânsito, porque os repórteres antigamente estavam na viatura da rádio dando informação de trânsito, né? E aí alguém falou, olha, pelo rádio, a Motorola do carro, o Parrone, corre lá para a Rua Santo Antônio. Ele já estava na 23 de maio, coincidência. Corre lá para a Rua Santo Antônio, que está pegando fogo num edifício comercial, né? Onde ficava o Banco Crefisul, na Rua Santo Antônio, né? 9 de julho com a Santo Antônio, né? E aí ele chegou lá, ele se deparou com um prédio de tantos andares pegando fogo, né? Começou num curto-circuito, né, de um dos andares, e foi uma tragédia. A cena que as pessoas mais antigas se lembram, as pessoas se jogando, né, porque era um prédio que não tinha heliponto. Ao contrário do Andraus, de 2 anos antes, você tinha um heliponto, você conseguia que o helicóptero salvasse as pessoas, né? No Joelma morreram 189 pessoas. No Andraus, entre aspas, só 13, né? Poucas pessoas, né? Na comparação com as duas tragédias, né? Mas é um livro e a Jovem Pan interrompeu a programação. Hoje parece uma coisa banal, mas na época não era tanto assim. Deixou de passar a Voz do Brasil naquele dia para transmitir. E o Milton Parrone ficou no ar, direto. No ar. Outros repórteres, o Afanásio Jazade, Paulo Saab, outros repórteres também, o Chico Falcão, né? Bira Valdez, que é um jornalista que depois foi para a TV Bandeirantes, infelizmente faleceu. Na ancoragem, Marco Antônio Gomes, né? Veja só. O Fausto Silva, o Faustão, que era repórter de esportes da Jovem Pan, ele em alguns momentos ele entrava do estúdio, que era ainda na Miruna, né? No aeroporto, não era na Paulista, aqui foi só em 76 que a Jovem Pan veio. E o Faustão dando as informações de nomes de pessoas que... para tranquilizar, porque não existia internet, não existia nada, o fundamental era você dar nomes das pessoas que estavam ou nos hospitais ou que tinham se salvado. Olha, o fulano de tal se salvou do incêndio. Então, uma coisa fantástica. Tiago, né? o rádio não vai acabar muito. Não vai acabar nunca. O rádio não... Até hoje não acabou. Não tem como você... O rádio se molda. Pode vir internet, pode vir os tudo. Outros, né? O rádio se molda a todos os outros veículos, né? De comunicação, as redes sociais, a própria televisão, né? Então não vai acabar fala muito. Que o rádio vai enterrar a televisão, né? E olha que eu não Milton Neves nada, né? um conhecedor de rádio, né? Um cara que faz rádio. Sem dúvida. E a gente é da época da Jovem Pan.
o Thiago vai se lembrar, quando acabava os jogos, tinha o show de rádio. O terceiro tempo, o show de rádio O show é mais de rádio antigo. é bem mais antigo. O show de rádio com Estevan Girardi. Sangirardi. Olha que Sangirardi. coisa fantástica, né? São Gigante. Aí o terceiro tempo ficou muitos anos no ar também, anos né? no ar, né? O Milton Neves sucedeu esse espaço, né? E o Milton saiu da Jovem Pan 4 meses antes de eu entrar. Ele saiu de lá em 2005, né? Aí fez a migração dele para televisão também, né? E a tendência é do livro de 2002 sair, então. Vai sair, Vai não sair? sei dizer se ainda é nesse ano. Eu queria que fosse esse ano, porque no ano que vem, no ano da Copa, aí a gente lançaria um box com 5 livros, né? Mas eu vou ter uma reunião daqui a uma semana com o Cláudio Freire, da editora Letras do Pensamento, e Eu a acho gente que o nosso internauta tá vendo aqui a capa do livro de 94, né? Pega aqui, ó. O Cassino só tem a de 58, 62, 70, 94 e agora vai sair de 2002, são as 5 conquistas da seleção. Todos os livros... 1994, o Brasil é tetra. Isso. Onde a gente encontra... Olha, o mais fácil você tem na própria editora, que é letrasdopensamento.com.br, mas tem nessas lojas de e-commerce, né? Na própria Amazon, né? É só ir lá na Amazon, você digita o meu nome, aparecem todos os livros lá. Tem um box com os 3 primeiros, né? 58, 62, 70, e esse tá fora do box ainda, né? Mas quem sabe a gente vai fazer o box com os 5. Para você, internauta, não ficar com inveja, esse vai ser autografado para mim, entendendo? Com muito carinho. Sem mas dúvida. vamos marcar com o Thiago para ele autografar os de 58, 62, 70. É uma honra muito grande receber aqui Eu você, que agradeço. Thiago. Olha, Nossa, sinceramente, foi ótimo, fantástico. eu sempre falo, tá entendendo? O Cassino fica meio bravo comigo. Mas a gente ainda está começando. A gente ainda sou do rádio antigo. Quando o Giovanni veio com esse projeto, o Cassino veio com esse projeto de fazer um podcast, eu falei, meu negócio ainda é rádio, mas é uma coisa que está evoluindo, graças a Deus, está indo bem. Que bom. A gente está tendo uma boa resposta. E receber você aqui, Imagina. com esse grande conhecimento, para nós é uma honra, né, Cassino? Uma honra, foi uma aula, né? Imagina. Foi uma aula. Obrigado a Espetacular. vocês dois e só desejo sucesso. Se vocês quiserem ajuda para trazer mais gente aqui, se eu puder ajudar nos contatos. Vai ser um prazer, vai ser quando você lançar o de 2002, vamos combinar com o chefe pra gente fazer um lançamento no restaurante também. Vamos, boa. combinado, Gostei, combinado. Isso aqui veio Vamos na minha Ótimo, cabeça agora. Ótimo. Olha, vamos pegar o de 2002, vamos fazer um lançamento lá, vamos chamar o pessoal que já veio aqui conosco, vamos participar, Vamos, chamar ótimo. jogadores pra ir, uma boa ideia. Agradeço, boa ideia. Boa, surgiu Tá feito. agora, faz Tá essa... Você foi bem, hein? Foi bem, Você foi bem. Você foi Pô, sensacional. Deu a ideia aqui. Eu recebi um elogio, fazia tempo que eu não recebi um elogio. Você foi sensacional, espetacular. Mestre, obrigado pela aula, vocês, tudo de bom, pelo papo. sucesso. Espetacular, é mais um episódio que a gente leva pra sempre. Perfeito. Eu acho que obrigado. o Muito Cassino feliz. tem uma frase, que o Cassino fala que a gente acaba... A frase não é minha, a frase é do Flávio Prado. a gente acaba torcendo para as os pessoas. amigos, Quando a gente né? Para os amigos. Então a gente vai conhecendo aqui as pessoas, a gente vai acaba torcendo, acaba fazendo uma amizade, trocando telefone, e assim vai indo. Eu acho que é essa rede que a gente faz que é muito interessante. Sem dúvida. A gente sempre faz uma última pergunta para o Vamos nosso lá, convidado, olha só. né? E a pergunta... Essa aí não estava combinado, não. É. hein? Combinado, vamos A lá. gente Você achou sempre que ia ser pegou. só Quebrando tranquilo? o protocolo, A gente sempre acaba com essa última pergunta. Por que você se considera ou acha que é um FDP? Um cara fora do ponto. Fora do ponto? Porque eu tenho umas obsessões, né? Eu, às vezes, quando escolho um tema, eu vou até o fim, eu esmiuço até o fim. Como foi recentemente encontrar essas narrações da TV na Copa de 70, né? Acho que as pessoas que me acompanham não têm muita ideia da importância desse trabalho, né? Pelo menos para mim. Mas eu acho que é a obsessão de conseguir alguma coisa. A gente não sossega enquanto não conseguir uma entrevista, enquanto não conseguir obter uma informação, né? Eu acho que o jornalista é meio isso, né? É ser meio obcecado por que quer fazer, pelo que quer obter, né? Eu acho que é isso. O jornalista hoje é um FDP mesmo, não tem Sem jeito, né? dúvida nenhuma. Thiago, leva um abraço, Obrigado. um carinho, vá com Deus e sucesso, sempre Obrigado. sucesso. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço vocês pelo espaço aqui. E estarei sempre acompanhando quando vocês lançarem aqui o podcast. Vou compartilhar, vou divulgar nas minhas redes também. Eu estou sempre à disposição de vocês. Isso é tá bom. A gente... Claro, para não esquecer de agradecer a Jovem Pan Claro, ter lógico. liberado você aqui Obrigado. para dar essa aula pra gente, tá? Obrigado. Vamos
rapidinho pra... Você manda, diretor. Agora tá nas suas mãos. Aí, ó. Depois que você me elogiou, eu ganhei meu dia. Não, a gente tem uma super novidade, a gente tem um presente pro Thiago. Opa, legal. Pra você entregar. Caneca. Mas a partir de domingo... Olha que legal, Thiago. Olha só. A gente tem uma super parceria com o Sodat News. Tem mais de 40 anos no rádio, inclusive também deu entrevista pra gente aqui, um apaixonado pela Portuguesa. E nós iremos fazer as transmissões do futebol em loco. Olha então que legal. Essa é a nossa... E eu posso tomar uma liberdade, se você me permitir? Deve. Claro, evidentemente que tem que ter uma autorização, tudo. Mas um dia o Thiago podia lá comentar um jogo conosco, né? Vou, mas claro que vou. Tá, pessoa que legal? Vamos pegar um sim. jogo aí do Corinthians, jogo de São Paulo, convidar o Thiago pra ir em loco comentar com a gente. Eu só vou falar bobagem, mas porque eu não entendo nada do futebol novo. Se fosse pra comentar a final da Copa de 70, seria Mas de aí, camarote, enquanto o Cassino ficar narrando, a gente fica falando das Copas. Claro, beleza. Então essa é a super novidade pra você, ó. Legal. Que acompanha o FDP. Tá nascendo aí o FDP Esporte Clube, tá? A gente vai fazer sempre com muito carinho, pensando em você, ouvinte, apaixonado pelo futebol. Que legal. Apresentei o Thiago. Uma caneca. Obrigado. Nossa, aqui da FDP pra você levar. Vou levar. Entendeu? Da Débora que faz essas canecas pra gente. Entendeu? A gente vai colocar o GC da Débora na sequência. Mestre, mais uma vez. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um super papo, uma super aula, mais um episódio que fica pra sempre guardado pra gente. Pra mim também. Foi muito bom conhecer vocês. Você já conhecia, né, das aulas do Flávio, mas o Paulo também. Prazer é nosso. Obrigado. Prazer. Então, se inscreva no canal, hein? Ative o sininho. Claro, deixe seu like, compartilhe pra todo mundo. Esse é o FDP Podcast. Mas calma, que é fora do ponto.